Aí eu fui preso, aí veio as torturas. Choque elétrico em qualquer parte do corpo, pularada, afogamento, tudo que você possa fazer. Então, era morto-vivo, né? Eu não tinha como sobreviver, não tinha como trabalhar. Heroísmo desses estudantes que apostaram tudo que era possível vencer e era possível mudar a sociedade. Veja só, a existência humana é como as ondas do mar, né? É feita de maré baixa e maré alta, né? Se você pegar a história da humanidade, né? Você tem, parece, períodos da história que são calmarias, assim, e de repente você tem anos que são, né? Simbólicos, né? Parece que condensam, às vezes, um século, né? E aquilo explode, né? E se realiza, né? 1968, se você olhar no mundo todo, dentro daquela situação, você tinha dois blocos hegemônicos no mundo, União Soviética e Estados Unidos, numa Guerra Fria. Os Estados Unidos intervindo no Vietnã. Então, aquela resistência no Vietnã, e com isso surge nos Estados Unidos o movimento hippie. E ele, ao mesmo tempo, era igual ao nosso movimento, só com características, alguns parecidos, outros diferentes. Né? E você tinha na França, né? Nanterre, né? É proibido proibir. Né? Na Alemanha, na Itália, no México, no Uruguai, você tinha a Revolução Cultural em marcha na China. Jovens protestaram e enfrentaram repressões no Brasil após o ato institucional número 5. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, dos 434 mortos ou desaparecidos políticos, 140 eram estudantes. Em Curitiba, estudantes também foram protagonistas de momentos históricos. No regime militar também, uma coisa que os estudantes participavam muito e que foi de muita influência, foi no caso das diretas já. Porque aí, quando os militares assumiram o poder, as eleições não era mais eleição popular, o povo não votava mais para a presidência, né? As eleições eram indiretas, né? O movimento estudantil é que acelerou o processo das diretas já. Nós fizemos grandes campanhas favoráveis ao divórcio, porque não tinha o divórcio ainda, né? Então, a gente se empenhava. Então, a vida do estudante, principalmente na faculdade de Direito, era muito ativa politicamente, né? Já as formas de mobilizações durante a ditadura eram as mais diversas, desde lançarmos um manifesto, fazermos uma manifestação pública. Nos momentos mais difíceis, nós fazíamos o que chamávamos comícios relâmpagos, né? Um grupo de 5, 6 aparecia num lugar, um trazia um caixotinho, um levantava, 5 fazia segurança, um fazia um discurso e o outro lançava panfletos. E aí nós tínhamos as entidades estaduais, né? A UP, a União Paranaense dos Estudantes, e a UNE. A UNE era a entidade nacional. Eu me elegi presidente do Centro Acadêmico em 1965. E para nós não sermos identificados depois, então, por repressão, a gente usava essa máscara que hoje, na pandemia, usou, nós usávamos. Aliás, na época, o cinema era muito os cowboys, né? E os bandidos da época dos filmes de cowboy, eles usavam exatamente essa máscara, né? Então, entre os estudantes, dizia que tinha que ser corajoso para enfrentar, como os bandidos da época enfrentavam os xerifes e os mocinhos. Mas, felizmente, nós não nos esmorecemos, não baixamos a cabeça, né? Em todos os momentos de dificuldade, nós aprendemos a sobreviver, né? Nas várias situações que nos foram colocadas. Uma ocasião, fui fazer uma audiência em Guarapuava, lá de Pato Branco, e quando eu voltei, tinha um jipe do Exército me esperando e me prenderam, me levaram para
tinha uma unidade do Exército em Francisco Beltrão. Durante a reforma universitária de 1968, o reitor da UFPR, Flávio Suplicy de Lacerda, propôs mudanças como a criação de vestibulares classificatórios e a cobrança de anuidades. O estudante Vitório Sorotchuk deu início à mobilização contra essas medidas. Eu participei anteriormente de um comício onde o pessoal disse: Vitório, agora é a tua vez de falar. Eu falei, e o meu discurso foi pela derrubada do busto do Suplicy, dizendo que o Suplicy tinha sido ministro e repressor dos estudantes, e que ele está em vida ainda, queria ter o busto ali. Ele disse que nós éramos estudantes e mamíferos, mas nós não éramos contra bustos, mas nós queríamos que ali tivesse o busto da Jane Mansfield e não o busto do Suplicy. E isso ficou gravado na memória dos estudantes. E na liderança estudantis, 2 pessoas foram importantes na negociação, com o governador Paulo Pimentel, que daí intercedeu junto à universidade, e aonde derrubou-se a introdução do ensino pago. Foi o Estênio Salles Jacob, né, que hoje era presidente da União Paranaense dos Estudantes, e o Gerson Safalum Martins, que era o presidente do centro acadêmico da Faculdade de Medicina.